Da cova dos leões à cova dos anjos. Então, a primeira coisa que aprendemos sobre Daniel nessa narrativa é sua integridade profissional como oficial do império. Certamente, Dario convidou Daniel para servir como administrador por causa da sua reputação imaculada como servidor público. Além disso, a integridade de Daniel também foi claramente percebida por seus inimigos. Nesse sentido, duas observações merecem destaque. Primeiro, os inimigos de Daniel reconheceram que não puderam encontrar nada contra ele em seu serviço ao rei. Então, os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Segundo, o aspecto mais impressionante da conspiração dos inimigos de Daniel se encontra no fato de que eles perceberam que sua suprema lealdade era para com seu Deus. Essa devoção indica que Daniel vivia sua fé e expressava suas convicções abertamente. Todos sabiam que era mais importante para Daniel. Por esse motivo, seus inimigos decidiram atacá-lo no centro da sua fé. Ao fazer isso, não esperavam que Daniel cedesse, mas que permanecesse fiel ao seu Deus e assim pudesse ser condenado à morte. O profeta, no entanto, não percebeu nenhum conflito entre suas responsabilidades como oficial do governo e como servo do Deus verdadeiro. Na verdade, Daniel considerou seu serviço público como uma oportunidade para honrar ao Senhor, que é o supremo soberano sobre todas as coisas. Provavelmente, a característica mais marcante da narrativa sobre Daniel na cova dos leões é o fato de que Daniel foi salvo dos leões. Esse final feliz é compatível com outras narrativas bíblicas, como o livramento dos amigos de Daniel da fornalha de fogo ardente, bem como a restauração de Jó. Acima de tudo, está em harmonia com a própria macronarrativa da Bíblia, que termina com a destruição do mal e o estabelecimento do reino eterno de Deus. A vindicação de Daniel sobre seus inimigos aponta para a vindicação final do povo de Deus, como é descrito na seção profética do livro de Daniel, do capítulo 7 ao 12. Isso não significa, no entanto, que todo servo fiel que é perseguido será livrado como foi Daniel. A galeria dos mártires, ao longo da história, mostra que às vezes Deus permite que seus servos paguem o preço mais alto pela lealdade deles, sem qualquer aparente justificativa nesta vida, antes de chegarmos ao céu. Mas o livramento de Daniel serve como demonstração da vindicação divina em favor do seu povo no tempo do fim e mostra que ele detém o poder supremo sobre as forças do mal. O Deus que impediu que os leões devorassem Daniel finalmente silenciará para sempre Satanás, o leão que ruge, o maior acusador dos irmãos. A fidelidade de Daniel a Deus foi expressa por meio da lealdade à sua lei. Assim, quando a lei humana entrou em conflito com a lei divina, o servo do Altíssimo não demonstrou nenhuma hesitação sobre qual lei obedecer. O decreto foi sancionado de acordo com a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Aqui surgiu um conflito entre duas leis, ambas reivindicando imutabilidade, o qual alcançará proporções escatológicas na tentativa do pequeno chifre de mudar os tempos e a lei. Dessa forma, se a lei dos medos e dos persas não pode ser mudada, o que dizer da lei que reflete o caráter de Deus? O conflito entre a eterna lei de Jeová e as contrafações humanas é um aspecto crucial do grande conflito presente na experiência de Daniel. Por mais que Daniel fosse leal ao Estado, quando as leis do Estado conflitaram com a lei de Deus, ele não demonstrou
nenhuma hesitação sobre qual lei obedecer. A fidelidade de Daniel foi vindicada por Deus. Dario não tinha dúvidas sobre a integridade do profeta, tanto é que fez um grande esforço para encontrar uma brecha na lei imperial. Por fim, o rei foi forçado a ceder, embora com esperança de que o Deus de Daniel o livrasse. De acordo com a narrativa bíblica, a pedra que fechou a boca da cova selou ao rei com seu próprio anel e com o de seus grandes. Esse duplo selamento tinha a intenção de garantir que o destino de Daniel permanecesse inalterado, como foi sugerido de forma plausível por um comentarista. Abre aspas. Os acusadores, que provavelmente estivessem presentes e queriam que o selo do anel dos grandes fosse usado, desejavam assegurar que não haveria possibilidade de que o próprio rei enviasse homens para resgatar Daniel. Por outro lado, o rei queria garantir que esses acusadores não tentassem tirar a vida de Daniel de outra maneira, se os leões não atirassem. Mas a vindicação de Daniel implicava na condenação daqueles que conspiraram contra ele. Esse resultado é o lado triste, mas necessário, da vindicação. O rei ordenou que os inimigos de Daniel fossem jogados na mesma cova em que ele tinha sido lançado, o que resultou na destruição daqueles pelos leões. Para a mente moderna e pós-moderna, é difícil aceitar o fato de que o rei tenha incluído as famílias na punição dos conspiradores. No entanto, observe que o rei estava simplesmente seguindo uma prática antiga, embora terrível. Deus não ordenou que isso fosse feito. O que o Senhor fez foi salvar Daniel dos leões, o que tornou clara a inocência do profeta em todas as questões relacionadas ao rei. Mas, acima de tudo, devemos ter em mente que não apenas Daniel foi vindicado, o próprio Deus também foi vindicado diante de Dario. O rei finalmente reconheceu que aquele que livrou Daniel é o Deus vivo e verdadeiro. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. As palavras concluem a seção narrativa de maneira apropriada e envolvem o núcleo da mensagem teológica transmitida pela seção profética de Daniel. Querida juventude, qual é o alvo e propósito de sua vida? Vocês têm a ambição de educar-se para poder ter nome e posição no mundo? Tem pensamentos que não ousam expressar, de poder um dia alcançar as alturas da grandeza intelectual, de poder assentar-se em conselhos deliberativos e legislativos, cooperando na elaboração de leis para a nação? Nada há de errado nessas aspirações. Vocês podem, cada um de vocês, estabelecer um alvo. Vocês não devem contentar-se com realizações tacanhas. Aspirem à altura e não se poupem trabalhos para alcançá-la.